Boa noite. Eu sou Luciana, integrante voluntária do coletivo Alcoolismo Feminino. Começa agora mais uma live muito especial. Hoje é dia 18 de fevereiro, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, e receberemos uma jovem mulher que é uma das maiores referências acadêmicas do país, quiçá do mundo. Estou falando de Zila Sanches. Zila Sanches, ela é professora do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ela é responsável por auxílios à pesquisa na FAPESP, CNPq, Ministério da Saúde e UNODC, é um órgão da ONU. Suas principais linhas de pesquisa tratam do estudo dos fatores associados ao abuso de álcool, o binge drinking, que é o beber pesado episódico. Ela vai explicar pra gente sobre esse padrão de consumo. Então, gente, eu estou muito feliz, estamos muito honradas de recebê-la nessa data tão importante. A Zila já está presente, eu vou convidá-la para dividir a tela com a gente, tá bom? Guardar. Vocês sabem o que é binge drinking? Quem não sabe vai ficar sabendo. Que a Zila vai falar sobre binge drinking, sobre muitas coisas bacanas sobre prevenção pra gente, tá bom? Aguardar aqui a Zila. Está aqui, waiting for Zila.Sanches. Eu vou fechar e tentar convidar de novo. Zila Sanches. Estou enviando novamente o convite. Internet tem dessas coisas, gente. Oi, Zila! Eu tava aqui tentando enviar a solicitação e não tava dando, mas agora deu. Tava te ouvindo. Bem, tudo bom? Muito boa noite. Eu já fiz aqui suas apresentações, mas quero novamente reforçar que é um prazer ter você com a gente. Uma mulher, né? Nosso coletivo é um coletivo feminino, então uma mulher jovem e tão importante, né? Na realização de pesquisas, na realização de prevenção. Então, agradeço muito você ter se colocado disponível para participar da live com a gente. O prazer é meu. De cara, eu queria que você se apresentasse. Bom, eu sou... Porque eu tive que reduzir o seu currículo. Então, vou deixar você se apresentar. Bom, então eu sou Zila Sanches, eu sou professora do Departamento de Medicina Preventiva e tenho, nos últimos anos, realizado diversas pesquisas especialmente focadas em uso de álcool, tá? Então, realmente, o meu maior foco é binge drinking, é consumo de álcool por adolescentes, como prevenir, consumo de álcool nas baladas. Então, eu tenho ido muito por esse caminho. Então, o que funciona em prevenção, o que não funciona, e a gente pode conversar um pouquinho hoje sobre isso. Muito bom. Você pode de cara explicar pra gente o que é o binge drinking, que é o beber pesado episódio? Isso. As pesquisas em relação a isso? Isso. Então, a gente chama aqui no Brasil de beber pesado episódico, mas o nome mais tradicional que a gente tem ouvido na literatura é binge drinking. Existem várias definições para binge, tá? Mas a que a gente mais usa é a que caracteriza 5 doses de álcool para homens em uma ocasião, em geral de 2 horas, e 4 para mulheres, tá? Esse padrão, em geral, é considerado o padrão mais nocivo de consumo de álcool em um único momento. Não estou falando ainda de dependência, então é aquilo que a gente chama de intoxicação alcoólica. Então, por exemplo, a pessoa vai numa festa, vai numa balada e bebe muito. Então, esse 5 e 4 doses, 5 para homem e 4 para mulheres, já é considerado esse padrão binge, tá? Esse padrão, ele tem sido identificado na literatura como um padrão que aumenta diversos comportamentos de risco,
tá? Então, por exemplo, maior... Seria o open bar? O famoso open bar? No open, vou beber todas? No open bar o consumo, ele passa a ser maior, inclusive, ele mais do que 4, 5 doses. Mas o open bar, ele está muito associado ao binge. Então, dificilmente alguém vai num open bar e não faz binge. Inclusive, a gente encontrou isso em uma das nossas pesquisas. Então, o open bar, ele favorece um padrão de consumo de intoxicação, tá? Que seria esse binge, que é 5 doses, 4 doses para mulheres ou mais. E o que é uma dose? Então, às vezes a gente acha que uma dose é muito, né? Mas muitas vezes não é. Então, por exemplo, em termos de destilados, uma dose são 40 mililitros de destilado. Então, vocês imaginem aquele copinho pequeno de café, por exemplo. Aquilo já é uma dose de destilado. Então, imagina que muitas vezes a pessoa toma uma caipirinha, etc. E às vezes tem 3, 4 doses ali, né? Em uma só. Então, uma dose não é sinônimo de um copo. No caso da cerveja, uma dose... Porque a dose ela é medida pela quantidade de álcool que a bebida tem, né? Então, quantas gramas de álcool, de etanol, que a gente diz, quanto tem naquela bebida. Então, por exemplo, a cerveja, como tem uma concentração alcoólica menor, uma lata equivale a uma dose. Mas o vinho é uma taça de 130, 140 mililitros, é uma dose. Aí a pessoa toma meia garrafa, ela tá tomando, às vezes, 3 doses, tá? Então é isso que tem que ser discutido, tem que ser visto. O que acontece na prática? As mulheres, elas têm menos água no corpo, né? Então elas têm um volume de sangue menor. E mais que isso, elas têm, em geral, mais gordura no corpo, elas têm uma produção menor do hormônio que degrada o álcool, que é o ADH, e tudo isso junto faz com que as mulheres com a mesma quantidade de álcool que o homem, então a mesma lata de cerveja, elas têm uma concentração alcoólica no sangue maior. Então, como isso acontece? Então, aquela coisa que acontece muito em faculdade, né? De competição de quem bebe mais. E aí coloca os meninos e as meninas, né? Os homens e as mulheres na faculdade, eles fazem isso, competem, sendo que, assim, a mulher com aquela mesma dose, a concentração de álcool dela já vai ser maior de base, né? Em média, a gente fala em 30% maior. É claro que depende do tamanho da mulher, da massa corpórea e tal, existe isso. Mas, em média, a gente está falando de 30%. Então, é o tipo de competição que, por si só, já é absurda, mas é mais absurdo ainda você colocar os dois juntos, né? Homens e mulheres, não faz o menor sentido. Então, a gente tem que se preocupar com esse padrão binge, no geral, tá? É um padrão de alto risco de consumo, especialmente para comportamentos imediatos, tá? Então, assim, não é aquela coisa... a pessoa, ela faz, assim, para ela ter dano, ela tem que ser dependente de álcool. Não. Ela pode ter dano fazendo esse comportamento de binge uma vez por semana, no final de semana, em uma balada que ela foi. Aí ela se expõe mais ao risco. Ela, por exemplo, o que os estudos mostram? Que ela acaba se sentindo, muitas vezes, mais propensas a pegar uma carona com uma pessoa que está intoxicada, porque, como baixa a percepção de risco, pensa assim, eu posso pegar que não vai acontecer nada. Enquanto que... E aí tem aquele colega que está dirigindo que está altamente intoxicado. Enquanto que se ela tivesse não intoxicada, ela tomaria decisões diferentes, né? Porque fica mais protegida. Então, por uma questão mesmo de efeito do álcool no cérebro. Então, o que a gente fala é realmente para assim, tomar muito cuidado com essa questão das doses, porque as mulheres acabam se expondo mais por uma questão orgânica mesmo, né? A gente não pode... Claro, existe uma questão social, mas a gente nunca pode deixar de lado a questão de que existe um fenômeno aí orgânico mesmo, né? Da próprio biológico. Então, a gente tem que falar sobre isso. Com certeza. E, Zila, eu até comentei com você, né? No caso, eu sou uma alcoolista em recuperação, eu parei o uso tem 6 anos, mas na minha época de binge, de open bar, existia festas, eu não sei se aí em São Paulo era uma prática, mas era uma prática muito comum aqui, as festas Ladies First, que as mulheres entravam 1 hora antes, open bar para as mulheres, e depois os homens entravam. Eu acredito que com o feminismo esse tipo de festa reduziu um pouco, mas assim, você já vê que
já era uma má intenção, né? Porque a mulher, ela fica bêbada muito mais rápido. Exato. E Zila, eu queria que você explicasse pra gente, o jovem, seja o adolescente ou o jovem adulto, que tem o padrão BIND, ele está mais propenso a desenvolver a dependência. E queria que você contasse um pouquinho pra gente do projeto Balada com Ciência, que eu acredito que é a ele que você está se referindo. Isso. Então, sim, então assim, a dependência ela não vai aparecer de um dia para o outro, né? Ela vai ser uma soma de dias, uma soma de meses e uma soma de anos em que existe um padrão aí inadequado de consumo, né? E não vou nem entrar aqui no mérito muito do que é considerado o uso de menor risco e de maior risco, porém, essa pessoa que chega à dependência, ela foi tendo ao longo dos anos um padrão mais abusivo. Então, ela passa de um uso recreacional para um uso mais abusivo, e aí ela chega na dependência. Hoje, inclusive, existe até mais uma linearidade, né? A gente não divide tanto em blocos, né, dessas categorias, mas isso vai acontecendo ao longo do tempo, tá? O que a gente vê nos estudos hoje? Que o padrão BIND, ele está associado à idade de início do consumo de álcool. Então, quanto mais cedo um adolescente começa a beber, maior chance de ele na adolescência fazer BIND. E maior chance de ele se tornar um dependente. Então, existe o que a gente chama de mediação aí. Então, ele começa mais cedo, ele se expõe mais cedo, aí ele faz mais BIND na adolescência, e esse mais BIND atrai, né, assim, ele facilita a dependência na idade adulta. Então, dificilmente um adolescente ele é classificado como um dependente, mas ele é mais um abusador. Então, ele começa nas festas, e aí, por isso que a gente diz que em prevenção a gente tem que retardar ao máximo o primeiro uso. Porque quanto mais cedo ele começa, quanto mais cedo ele expõe o cérebro dele a essa presença do álcool, maior a chance de ele se tornar um dependente lá na idade adulta, né? Então é uma coisa de mais longo prazo. Só que antes disso ele vai tendo várias complicações decorrentes desse abuso. Então, o que a gente vê no adolescente não é muito um dano por conta da dependência, mas um dano decorrente desse abuso que às vezes é pontual, é de final de semana, é no feriado, é nas férias, né? Então, é uma coisa que a gente tem que conversar em relação ao adolescente. O Balada, ele foi um projeto grande que a gente fez, financiado pela FAPESP, em que a gente fez uma amostra representativa das baladas da cidade de São Paulo, e nós entrevistamos em diversos momentos, né, os baladeiros. Então, fizemos uma amostra que permitiu, né, de 2.400 baladeiros que estavam entrando nessas baladas, então a gente fez com que representasse esses baladeiros, e eles nos respondiam diversas perguntas e eram testados. Eles eram testados, né, em termos de dosagem alcoólica na entrada, dosagem alcoólica na saída, e depois a gente expôs um grupo deles a uma intervenção. Perguntamos, inclusive, acompanhamos no dia seguinte, porque é uma coisa que a gente sempre diz, bom, será que o risco, ele encerra com a saída da balada? De forma alguma. O risco, ele continua, porque muitas vezes ele sai de uma balada para outra, ou ele sai de lá e vai se expor ali ao risco. Então, sai de lá e vai fumar uma maconha, ou ele vai para um motel e vai ter um comportamento sexual, né, arriscado, sem proteção. Então, várias coisas acontecem depois, então não é só o dentro. Então, a gente foi olhando tanto antes, para saber o que ele fez antes, o que ele fez durante, o que ele fez depois, e avaliando o consumo alcoólico dele. Inclusive, a gente fez, numa subamostra, dosagem, medidas de consumo de drogas via saliva, tá? E medimos as variáveis ambientais, isso que foi super interessante. Então, assim, a gente fala, bom, será que as pessoas, elas se expõem mais à bebida alcoólica, ou elas se intoxicam mais simplesmente por uma questão de decisão individual, do tipo, eu já fui pensando nisso, eu vou beber tantas? Não, existe, não só, né? Então, o que a gente notou? Que existe toda uma questão de fatores ambientais que fazem com que esse consumo aumente, né? Então, não é só uma decisão individual. Existe a decisão individual? Existe. Mas ela está super influenciada por esses fatores externos. E quais são os principais fatores externos? O primeiro deles é o open bar. Então, quanto mais exposição ao álcool que você tem, quanto mais facilidade, maior a chance de você sair intoxicado. Então, a gente fez essas medidas. E olha que curioso, um dos dados extremamente curiosos. Quando a gente fez a medida do esquenta, para saber
quanto a pessoa tinha bebido antes e tudo mais. Em geral, quando a gente pergunta a motivação de por que você faz esquenta, o esquenta é beber antes da balada. Não sei se no Brasil inteiro se usa esse termo, mas aqui em São Paulo se usa... Aqui no Rio é a pré, fazer a pré. Então, também... É a pré, a noitada e o after. Aqui no Rio é pré, noitada e after. Tá vendo? Tem vários momentos. E aí você se expõe ao risco nesses diferentes momentos, não é só dentro da balada. E em alguns momentos, até a balada, se bobear, é um ambiente mais protegido e mais controlado, né? Mas, enfim, então esse esquenta que a gente chama aqui, as pessoas, você pergunta, mas por que você... Qual é a motivação do esquenta, né? E é curioso que as pessoas falam, não, eu faço esquenta, especialmente tem uma prevalência muito maior de esquenta entre os homens, né? E é curioso que, olha a percepção, eu faço esquenta porque eu quero consumir menos dentro da balada, porque é muito caro, né? Então, quando não é open bar, a pessoa tem que pagar por dose, ela acha muito caro, então ela bebe mais antes, pensando, né? Ela mesma diz que ela está fazendo isso para consumir menos dentro do estabelecimento. E o que a gente encontrou? A gente encontrou que aqueles que faziam esquenta eram os que mais consumiam dentro do estabelecimento. Eles consumiam mais doses dentro do estabelecimento. Ou seja, o esquenta, existe aí toda uma discussão de mecanismo de ação de álcool, em que álcool atrai mais álcool, que a gente diz. Então, quando você já está intoxicado, você nem percebe o quanto mais você está bebendo, mais do que você realmente previa. Eu tô rindo de nervoso, porque é identificação demais, porque eu tinha muito isso, de beber antes achando que eu ia consumir menos. E infelizmente não... Exatamente. Não acontecia. Pode falar. Desculpa, eu te cortei. Não, conclui, desculpa. Não, então, e o que é curioso é que o próprio baladeiro não tem essa percepção, porque ele defende até o fim que ele está fazendo isso para consumir menos. Aí quando você compara com quem não fez, ele consumiu mais, só que nem ele não sabe disso. Isso é extremamente curioso, né? É um evento que a própria pessoa que está vivendo e está fazendo não sabe que ela está fazendo, né? Desculpa, eu até me senti desrespeitosa, porque eu meio que ri, mas sabe quando você fica nervosa de identificar aquela coisa? Sim. Porque é até interessante, porque eu acho que eu tô conversando com a maior especialista em prevenção, né? Já teve várias pessoas aqui nos comentários te elogiando muito, já li artigos seus. Então, assim, digamos que eu sou até uma certa fã, né? Uma certa fã. Então, assim, partindo dessa parte da prevenção, esse tipo de diálogo aqui, a questão da prevenção, o diálogo na família, falar sobre álcool, falar sobre droga, é um estímulo à curiosidade, até pegando esse gancho meu, que eu falei assim, tô rindo, mas é de nervoso. O adolescente, ele ouvindo o comportamento que ele está tendo, é uma forma de prevenção? Fala um pouquinho pra gente em relação à conversa em família. Sim. Então, antes de falar da conversa em família, eu queria falar sobre os tipos assim, os níveis de prevenção que existem, tá? Então, quando a gente vai olhar realmente o que funciona, existem 3 grandes grupos. Aquilo que funciona na escola, aquilo que funciona na família e aquilo que funciona na sociedade, na comunidade, tá? O que mais funciona, de maneira geral, é o que é feito na comunidade, que em geral são as políticas públicas do tipo, realmente não vender para menor de idade, ou seja, não adianta só ter a lei e não praticar, mas você não vende. Você, por exemplo, tem controle de horários de venda, né? De limite, por exemplo, de venda dentro dos estabelecimentos, né? Então, por exemplo, não vai poder fazer open bar, mas você tem um limite. Isso é o que realmente mais funciona em termos de controle de consumo, em termos de dados internacionais e tal. A segunda categoria que mais funciona é a intervenção familiar, que a gente diz. E por mais que o adolescente e os pais muitas vezes achem, falar com o filho, ele nem me ouve, né? Não é assim que funciona. Então, por mais que ele pense isso, o que a evidência científica tem mostrado, que essas conversas em famílias e a clareza daquilo que os pais aceitam e não aceitam, faz total diferença em termos de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, tá? Então, o que a gente faz em programas de prevenção familiares? A gente acaba capacitando os pais, né, os responsáveis, em aquilo que a gente chama de habilidades parentais
para que eles possam saber exatamente quando atuar dentro de casa. Por exemplo, aos 9 anos, você já pode começar a falar até antes, mas assim, é que em geral a gente fala que com 9 anos a criança ela começa a despertar para isso, a tirar mais dúvida, né? Antes disso, muitas vezes ela nem percebe o que os pais estão consumindo, né? E aí ela acaba não fazendo pergunta. Mas a partir dos 9 eles começam a perguntar mais. A partir dos 9, a gente já pode se posicionar e deixar claro para a criança o porquê que, enfim, que existe essa diferença, o que o adulto pode beber, o que a criança pode beber, né? Então, colocar essa clareza de que o álcool é uma bebida para maiores de idade e por quê, você pode falar desde a primeira infância. E esse tipo de coisa, quando é falado, quanto mais cedo você começa a trabalhar isso, maior a chance disso ter feito. É claro, que assim, o que os resultados, principalmente os brasileiros, têm mostrado, inclusive pesquisas nossas, do nosso grupo com adolescentes, que o não consumo dos pais é altamente efetivo, tá? Então, assim, se você tem que tomar uma decisão, falar, será que eu consumo, não consumo? É claro que isso é uma decisão individual e a gente não vai entrar nesse mérito. Mas, quando a gente, assim, pergunta o que é mais eficaz, então a não exposição em casa é mais eficaz. Então, não ter a bebida ali, ou quando tem, ela está trancada. Então, tem estudos que mostram isso, ela está trancada em algum lugar, né? Então, isso é altamente eficaz, a redução da exposição e da normalização do uso dentro de casa. Porém, quando os pais consomem, o que eles devem fazer? Exatamente ser transparentes em relação a esse consumo, tá? Então, no sentido de explicar que eles não apoiam, que eles não aceitam que esse filho vá para a balada e volte intoxicado, eles terem essa conversa aberta. Então, o que a ciência tem mostrado para a gente? Que conversar e delimitar, né, limitar aquilo que pode e não pode, faz muita diferença. Então, assim, existe essa questão desses programas que trabalham essas habilidades parentais para que eles saibam exatamente como agir, quando agir, o que falar, e não só o que falar, a questão mesmo do comportamento dentro de casa, né? Então, isso é fundamental. Hoje em dia, com os adolescentes se expondo muito mais a essa questão, por exemplo, das lives, que expõem mais ao álcool, a não regulamentação das propagandas de álcool nas redes sociais, né? Então, o que você vê hoje? As crianças se expondo aqui mesmo no Instagram a seguir pessoas que eles, né, influenciadores, às vezes artistas e tal, que fazem propaganda do álcool, aparecem bebendo, e que aquilo não é claro que é propaganda, mas né? E estimulando isso. A criança ela acaba se expondo, o adolescente acaba se expondo hoje de uma maneira diferente, de outras formas, tá? Então, os pais têm que conversar com isso? Desculpa, conversar sobre isso? Tem que. Então, essa relação familiar, ela acaba sendo mais protetora, inclusive, do que os programas escolares que são trabalhados só com adolescente. Eu não estou dizendo que os escolares não têm que ser feitos, eles têm que ser feitos. Mas, quando a gente coloca numa avaliação de o que funciona mais, esses programas familiares, eles têm mais efeito, tá? Viu, gente? A gente já fez outras lives sobre prevenção. A família é um fator de proteção muito importante. E não há temas proibidos, né? O álcool não é um tema proibido. Como a doutora está dizendo, ser claro, ser transparente. Não adianta você também ter um discurso e não alinhar a prática, né? O discurso, né? Ele ser equivalente com a sua ação. Então, fica a dica para quem é pai. Zila, pegando o gancho da questão da educação, no caso, eu vou trazer exemplos, tá bom? Eu, por exemplo, eu sou graduanda em pedagogia. Na turma de uma determinada matéria, o professor falou pra gente fazer um plano de aula. Era matéria de matemática. Eu quis fazer um plano que envolvesse porcentagem, a questão do álcool. Alguns colegas de grupo falaram, esse assunto não se trata com criança, só com EJA, só com educação de jovens adultos. Eu fiquei revoltada. A partir de que idade uma professora pode inserir dados
de álcool, de tabagismo, de forma que não agrida a criança? Porque eu não vejo dessa forma. Eu queria saber a sua Então, opinião. em termos de informação, não existe agressão na informação, tá? Do ponto de vista, especialmente nessa questão de que você vai trabalhar com porcentagens ou com a questão de danos. Então, isso não digamos, não tem, eu não pode falar com criança de maneira bom. Pode ser que ela não entenda, assim, pode ser que você não atinja o objetivo, porque muitas vezes ela ainda está com dificuldade de entender a porcentagem, mas assim, o álcool faz parte da vida das crianças. A gente tem que saber disso. Ou porque ela vê os pais consumindo, ou porque ela vê o vizinho, o tio, ou inclusive na televisão, né? Nos filmes, nas novelas, então, enfim, isso faz parte do contexto... Até em desenho, gente. Exato, em desenho. Exatamente. Então faz parte do contexto social dessa criança. Não falar é simplesmente não ver o que está acontecendo, tá? Então, essa questão não existe. A única ressalva é a seguinte, os programas de prevenção, eles podem funcionar, podem não funcionar na escola, ou eles podem ter, inclusive, um efeito contrário. Então, nós, historicamente, tivemos até um exemplo no Brasil, em que originalmente um programa que tinha uma metodologia que foi importada, ele chama Tamo Junto, ele veio como Unplugged para o Brasil, e ele foi importado pela UNEDC e foi adaptado para o Brasil. Quando ele foi, isso para crianças de idade média de 13 anos, tá? Quando ele foi adaptado para o Brasil, ele sofreu algumas alterações em relação, por exemplo, à questão especialmente de intoxicação. Então, o que aconteceu? O foco saiu do não uso, veja, a gente está falando de crianças de 13 anos, de adolescentes de 13 anos, 12, 13 anos. O foco saiu do não uso, que era o foco original do programa europeu, e ele passou para um foco maior de... eu diria de redução de danos, mas não aquela redução de danos tradicional que a gente pensa para o adulto, tá? Mas, por exemplo, para a criança falando assim, olha, se você beber, beba menos. Só que na prática, a minoria, quando começou o programa, bebia. A minoria. Então, por mais que a gente diga, então nessa faixa etária, tá? Então, por mais que a gente diga, e realmente a gente tem essa percepção de que, todos os jovens bebem, não, os adolescentes não. A maioria não usa, mas com a idade eles vão começando a experimentar, tá? Mas nessa idade ainda não usam. O que aconteceu na prática? Esses adolescentes que ainda não bebiam, eles tiveram mais chance de iniciar o beber deles do que o grupo que recebeu o programa, do que o grupo que não recebeu o programa. Comparando os dois grupos, a trajetória de iniciação do consumo foi maior entre aqueles que foram expostos ao conteúdo do programa. A nossa principal hipótese é que ele foi exposto, no momento em que ele ainda não bebia, a informações que naquele momento não faziam sentido para ele, naquele momento. Então, é isso, vamos falar de reduzir as doses, mas ele nem bebe. Então, poxa, eu não bebo, mas já está falando de reduzir, então eu acho que eu posso beber uma ou duas, eu talvez possa. Então a nossa principal discussão é essa. Aí o que aconteceu? Olha que interessante. Aí, depois disso, o programa foi alterado, é um programa do Ministério da Saúde, ele foi alterado para voltar ao formato original, o formato do Unplugged, em que ele volta a ter uma ênfase no não uso. Então, assim, não existe dose segura para adolescente, não existe. Então, assim, uma coisa muito mais direcionada ao não uso, tá? E aí, porque essa faixa etária, de novo, a gente tem que separar essa questão da redução de danos dependendo da faixa etária. Eu não estou falando de um adulto, não estou falando já de um jovem adulto, eu estou falando de um adolescente, né? Que nessa faixa etária a maioria ainda não experimentou. O que aconteceu? A gente reverteu o efeito do programa. Então, quando esse enfoque muda, para essa faixa etária faz diferença. Pode ser que uma faixa etária maior, dos 16, 17, 18, o efeito seja outro. Mas nessa faixa dos 13 anos, inverter essa forma mudar essa forma de discutir o álcool com o adolescente foi eficaz. Então, o programa, nessa versão atual, ele reduz a iniciação. Então, quem passa pelo programa inicia menos o álcool, tá? Então, por que estou dizendo tudo isso?
Porque quando a gente fala em prevenção, a gente tem que ter esse cuidado de que nem sempre aquilo que a gente coloca para eles é entendido da forma que a gente quer. E muitas vezes a gente está passando uma informação, nesse caso específico, aí eu vou falar de redução de danos, ok. Para um adulto, diminuir o número de doses é óbvio. Intercalar a bebida alcoólica com não alcoólica, ok. Quando eu trago isso para o adolescente, a interpretação dele é diferente. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O adolescente, ele interpreta de uma forma diferente. É claro, da forma que mais lhe atraiu no momento. Mas isso é uma evidência científica. A partir do momento que a gente muda a forma de falar com eles, a gente muda a percepção dele e, inclusive, a iniciação. Então, isso é uma das coisas bem importantes para a gente ter em mente, de que não é simplesmente o falar, é o que eu vou falar para esse adolescente. Uhum. Pegando o gancho do programa Tamo Junto e de outros programas de prevenção que você já esteve envolvida, queria que você falasse um pouco sobre a questão das medidas combinadas, né, que são eficazes, né? Uma palestra, um dia ou outro na escola. Não, são medidas combinadas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Dessas medidas combinadas num programa eficaz de prevenção. Como seria um programa ideal? Como seria um programa ideal? Que é a dúvida que a gente sempre tem, né? Então, assim, faço palestra, não faço... O que a gente faz, né? Então, existe uma literatura dentro de um campo que a gente chama de ciência da prevenção, que nos ajuda a entender quais são os componentes ativos e efetivos dentro de um programa de prevenção, tá? Então, esses programas, os que funcionam, em geral, eles são manualizados, ou seja, o professor ou o facilitador, ele sabe exatamente o que ele vai dar naquela aula, quais são as atividades que ele vai seguir, não é uma coisa livre. Eu vou hoje falar sobre isso. Não, ele sabe, olha, hoje é uma aula de habilidades de vida e dentro de habilidades de vida eu vou trabalhar com expectativas para o futuro, por exemplo. Então, ele tem clareza de que o objetivo daquela aula é, através da atividade tal, trabalhar aquela habilidade de vida. É claro que em uma aula ele pode trabalhar mais de uma habilidade, tá? A estrutura desses programas, ela tem que englobar, em geral, essas habilidades sociais, que são habilidades que a gente chama de habilidades de vida, porque ela acaba juntando a questão social e individual, né? Então, como ele age com ele mesmo, então, por exemplo, o gerenciamento de estresse, e como ele age com a sociedade, como ele se comunica, por exemplo, e como ele diz não, como ele se posiciona quando ele é contrário a alguma questão. Então, trabalha essas habilidades, claramente precisa trabalhar exatamente que são fatores de risco. Então, o adolescente que tem dificuldade de se posicionar, que é mais tímido, ou que tem dificuldade de se enturmar, em geral, ele acaba tendo menos habilidades de vida e se expõe mais ao consumo. Isso é uma coisa. O mais estressado, enfim. Isso é uma questão. Além disso, a gente trabalha informação. Então, é claro que o componente da informação sobre o álcool e outras drogas, ele não é o core, ele não é a essência única. Então, não dá para ir lá e só falar das drogas. Eu tenho que trabalhar outras questões, são outros fatores de risco, tá? E outra coisa que a gente trabalha é aquilo que a gente chama de crenças normativas, que são as crenças que, em geral, ele absorve da sociedade, ele absorve da televisão, ele absorve dos pais, dos vizinhos, dos tios, dos avós, enfim, daquela rede, dos amigos, daquela rede social dele, ele absorve isso e incorpora. Então, por exemplo, um adolescente cujo pai, a mãe, disse para ele aos 10 anos que era melhor ele beber em casa, porque, enfim, era mais seguro do que beber com os amigos, ele vai achando que isso é real. Enquanto, na verdade, o que a ciência mostra? Exatamente o oposto. Que essa percepção de que ensinar a beber é um fator de proteção, na verdade, ela é um mito. Porque a maior parte dos estudos científicos mostra exatamente o contrário, que quando o adolescente começa a beber dentro de casa, mais cedo e com a aprovação dos pais, ele tem mais tendência a praticar o binge e a beber mais, inclusive fora de casa, porque ele normaliza esse comportamento, né? Então, o que o programa vai desenvolver? Ele vai desenvolver esses diferentes domínios. Então, um programa realmente que é mais eficaz é esse que ele vai trabalhar diferentes aspectos. Então, ele trabalha diferentes fatores de risco e tenta transformá-los em fatores de proteção. Então, essa é a lógica dos programas, principalmente dos programas escolares.
quando a gente fala em programas familiares, a gente vai trabalhar esses domínios com os pais também, porque muitas vezes é o seguinte, bom, você vai fazer tudo isso, a hora que ele chegar em casa, muitas vezes os pais vão dizer, não, essa sua professora, essa sua... não sabe nada. Então, na prática, quem é mais forte, né? Assim, qual é a opinião mais forte para um adolescente? De novo, por mais que ele ache, né, os pais acham, não, o que eu falo não adianta nada. Adianta. Então, essa opinião é mais forte, ele vai acabar deixando de lado aquilo que o professor falou, porque o professor, imagina, esse professor não sabe o que está falando. Então, a gente tem que ter esse componente familiar sempre. Seja diretamente trazendo os pais para os programas, que é bem mais difícil. Então, é uma coisa mais... apesar de ser muito eficaz, ele digamos que na prática, ele é complicado. Ou através de lições, né, ou de atividades que você manda para casa, em que os pais vão discutindo com os adolescentes e você estimula essa relação enviando atividade para casa, enfim. Então, tem essas estratégias que a gente costuma usar e que são interessantes para incorporar a família nessa prevenção também. Porque senão ela vai... E aí é importantíssimo a família saber que o adolescente está fazendo um programa na escola, qual é o conteúdo que esse programa está trabalhando, nem que a escola mande alguma coisa, mande um vídeo contando. Hoje em dia está até mais fácil, né? Antigamente a escola tinha que chamar a reunião. Hoje ela pode mandar um vídeo para o WhatsApp para os próprios pais, né? De qualquer classe social. Os pais hoje estão conectados. Então, são formas alternativas de a gente trabalhar conteúdos que seriam mais difíceis, né? Então, um programa ideal tem que combinar tanto a questão na escola quanto a questão familiar, né? E na escola não só falar dos males, qual faz isso, isso e isso. Trabalhar a base, né, das questões emocionais, do manejo de frustração, por exemplo, essas coisas todas. Exatamente. E aí, Bila, vou te fazer a pergunta, que essa eu acho que é a mais difícil, você vai elucidar pra gente. Combinou a prevenção na escola e combinou a prevenção em casa. Mas as práticas educativas e pedagógicas acontecem além dos limites da escola, entre elas mídias. Qual a melhor forma de educar e prevenir em espaço como as mídias sociais, como o jornalismo, que pode ser tanto um educador quanto um reforçador de crenças erradas? Como fazer esses... Não um controle da mídia, mas como ela ser usada de forma benéfica, de forma educativa. Isso, exatamente. Então, assim, não vamos entrar no mérito de controle da mídia, porque aí a gente, inclusive, cai na questão de liberdade de expressão. Até porque eu sou jornalista, Exato. Não queremos ser controlados. Exato. Mas como orientar esses jornalistas de fazer uma reportagem que seja, né, com informações certas, úteis, né? Com termos corretos. Tem muitas... Gente, eu sou jornalista, tem muita reportagem com termos que são estigmatizantes. Isso. De que forma que os especialistas podem ajudar? Manual de termos? Me fala aí que é especialista você, fala aí. A primeira coisa é o seguinte, a mídia é um reflexo da sociedade. Então, o que está sendo colocado ali, em geral, são as crenças da própria sociedade. Então, na prática, muitas vezes, por que a mídia acaba não querendo tratar a questão do álcool? Porque muitas vezes elas interpretam isso como sendo uma coisa que, para que eu vou tratar do álcool se tudo bem a gente beber, enfim. Então, muitas vezes quem compõe a mídia não compreende o fenômeno, tá? Isso é a primeira coisa. Falta realmente essa compreensão de que o álcool não é um produto qualquer, o álcool tem que sim ser controlado, a propaganda ela tem que ser regulamentada por legislação, exatamente porque não é um produto qualquer. Então, não é uma propaganda que eu estou falando ali de uma roupa, enfim, ele é um produto que causa danos, que causa uma grande proporção de mortes na nossa sociedade, que a gente, em geral, acha que não tem problema. Cânceres e tudo mais. Então, existe essa questão. A primeira coisa é a gente tentar efetivamente mudar essa percepção social, inclusive a partir do legislativo. Então, assim... Muitas vezes, o que o próprio jornalista pensa? Mas por que você está falando dessa questão de controle se, na verdade, nem está sendo debatido isso no legislativo? Isso nem é uma pauta
na nossa sociedade. Isso a gente ouve muito, mas como assim não é uma pauta? Ou então, outra coisa que a gente percebe, não temos dados brasileiros exatamente sobre isso, mas a gente tem dados internacionais sobre isso. O quanto que a indústria do álcool acaba muitas vezes financiando essa mídia, e obviamente que eles não vão se colocar contra, né? Porque não faz sentido. Hoje, para o tabaco, esse controle já existe. Esse controle de propaganda, nessa influência realmente, inclusive de financiamento da indústria do álcool para as mídias. Então, isso no Brasil a gente não pode hoje. Para o álcool, ainda não. Né? Assim, para o álcool a gente acha que tudo bem. Como que a gente poderia trabalhar esses jornalistas? A primeira coisa seria a gente começar a pautar isso também no legislativo, porque aí começa a virar matéria, começa a virar de interesse, certo? Olha, agora estão tramitando uma lei sobre open bar, aí isso chama notícia. Vamos ver o que as pessoas pensam em relação a isso. Isso é a primeira coisa, tá? Uma outra questão que é importante é realmente essas redes que estão surgindo, esses grupos, esses coletivos, que tentam transformar a informação científica numa informação mais fácil para a mídia. Porque muitas vezes, é óbvio, o jornalista ele não tem assim, a obrigação de conhecer os termos técnicos e ir atrás dos nossos artigos. Os nossos artigos científicos, eles são, assim, chatos, vamos dizer assim. Eles são chatos. Quem que vai pegar aquele artigo que está em inglês e vai ficar lendo exatamente o detalhe do método que você fez, os cálculos, a mostrar? É chato. Então, desse artigo, o que a gente extrai? Bom, vamos lá. A gente encontrou, por exemplo, nas baladas, que a balada open bar aumenta em 12 vezes a chance de um baladeiro, inclusive, consumir drogas ilícitas. Isso é uma informação super útil. Então, o open bar não aumenta só álcool, ele não aumenta só a intoxicação alcoólica, ele aumenta o consumo de drogas ilícitas no próprio estabelecimento. E ninguém pensa nisso. Fala, poxa, eu mesmo falava, como assim? São coisas diferentes. Não são coisas diferentes. Existe, inclusive, explicação para isso. Mas eu preciso passar isso, eu preciso transformar isso em conhecimento palatável para o jornalista e para a sociedade. Então, agora, por exemplo, as universidades têm já assessoria de imprensa, que já mastiga alguns dados e passa um pouco de uma forma mais compreensível, né, sem aquela chatice toda. E existem esses coletivos que começaram a transformar a evidência científica, alguns comunicadores que passaram a buscar isso para transformar isso numa linguagem mais acessível, tá? Então, esse é o movimento. A hora que começa outro, né, a fazer esse tipo de coisa, você acaba mudando a percepção social. Pode levar anos. Então, por exemplo, se a gente pega os países europeus, o Reino Unido, a Escócia especialmente, que é um país que tem mais regulação, que agora tem controle, inclusive, de preços, né? Como que isso foi acontecendo? Não é uma coisa de um dia para o outro. A alteração da percepção social, ela veio vindo durante mais de uma década, né? Então, a gente precisa... E hoje, a academia, a universidade está muito mais próxima da sociedade. E ela consegue transformar isso. O que a gente está fazendo hoje aqui é uma forma de trazer informação científica numa linguagem mais prática, né? Menos distante, assim, aquela coisa sem graça, né? Pediram para pegar o gancho aqui e para você falar. Eu fico sempre em dúvida se eu falo você ou senhora. Você já falou que eu posso chamar de você. Pediram para pegar o gancho e você falar um pouquinho sobre a questão das propagandas, né? E eu queria também, já que eu puxei para a questão da educação além do limite da escola, né? Citei as mídias, né? Que as mídias são educadores. Falar um pouquinho de programa de prevenção em espaços organizacionais, né? Em empresas. Aí, essas duas perguntas para a gente caminhar para o final. Eu não queria, não. Mas aí falar... A gente ainda tem 15 minutos. Mas aí, essas duas perguntas, enquanto você responde, eu vou vendo sem outra. Sobre a regulação das propagandas. Isso, e a prevenção organizacional. A questão da prevenção em espaços organizacionais. Então, vamos começar pela última. A questão, assim, a prevenção ela pode ser feita em qualquer ambiente. Pode ser numa igreja, pode ser numa empresa. Contanto que a gente entenda quem é o nosso público-alvo,
a gente consegue fazer, inclusive adaptar esses programas de prevenção. Pode ser num CRAS, pode ser numa UBS, em todos esses equipamentos públicos ou nos equipamentos privados. Isso pode ser feito, tá? Qual é a chave? Você saber quem é o seu público e saber o que tem que ser entregue para esse público. Então, por exemplo, numa empresa, o que esses programas de prevenção em empresas fazem? Tem 2 domínios que podem ser trabalhados aí. Primeiro, a prevenção individual, para aqueles adultos que estão ali e que muitas vezes não percebem que aquele consumo que ele está fazendo é um consumo de risco. Então, a primeira coisa é fazer o que a gente chama de uma intervenção breve para mostrar para eles que existe esse consumo de risco, tá? Uma questão bem prática. Por outro lado, esses funcionários da empresa são formadores de opinião no nível familiar. Então, seja porque eles têm filhos, seja porque eles têm sobrinho, ou seja porque eles têm ali uma rede com a qual eles se relacionam. Então, isso pode ser trabalhado também nas empresas. Então, são dois domínios, o individual e o papel dele em termos de sociedade. Isso dá para ser feito, tá? Tem menos estudos, tem menos programas para empresas, mas eles existem. E aí, a mesma coisa, em termos religiosos, por exemplo, você pode ter um programa que vai ser incorporado no grupo de jovens que está ali se reunindo aos finais de semana. Então, isso é tranquilo. Em termos de mídia, o que a gente tem, assim, em termos de regulação do marketing, tá? Esse é um tema, ele é um tema polêmico, eu não sei se... a gente ainda tem algumas contradições nesse tema, tá? Por quê? Porque a maior parte dos estudos mostra ainda uma associação entre a quantidade de, né, o quanto que o adolescente, principalmente, se expõe àquela propaganda, àquela informação da indústria, e o quanto que ele inicia mais precocemente e pratica mais binge. Então, isso é um dado mais claro. A questão toda ainda é o seguinte, o quanto que esse marketing influencia o adulto. Então, tem menos evidência de que isso influencia o adulto. Claro, porque o adulto ele já está numa fase de desenvolvimento, inclusive de exposição ao álcool diferente. Então, o que na prática a gente tem que fazer? Se a gente tivesse que dar um primeiro passo, seria a gente reduzir essa exposição do adolescente, tá? Só que na prática, isso é muito difícil de fazer, porque é aquilo que eu falei no começo. Eles estão acessando o Instagram, estão acessando o Twitter, estão acessando tudo, e estão vendo diversos dos seus influenciadores ali, dos seus artistas, fazendo indiretamente, muitas vezes financiados, essas propagandas. Então é muito difícil você separar qual vai ser a exposição, tá? Isso é a primeira coisa. Na prática, para o cigarro, o que funcionou? A redução completa dessa... primeiro teve questão de controle de horários, tá? Aí depois uma redução completa da exposição, deixando só em pontos de venda, por exemplo. Então, você tem uma redução bem significativa, mas você não pode colocar na mídia. Então, o que a gente recomendaria, né, para reduzir essa exposição? Primeira coisa, reduzir os horários da propaganda. Porque a gente fala, não, mas a propaganda de álcool ela pode ser só depois das 10. Não, não é isso. As dos destilados de um jeito. A de cerveja e bebidas com menos de 13 graus pode ser veiculadas nos horários em que a criança está assistindo programa infantil. Então, a primeira coisa é regulamentar essas bebidas, que são inclusive as bebidas em que o adolescente de cerveja ele acaba, né, começando e se expondo mais. Bom, isso é uma questão, seria a primeira então... Mas a lei tem um furo, né? A lei tem um furo em relação à porcentagem, né? Ela tem um furo. Na verdade, não é um furo. É claro que foi intencional isso, óbvio, né? Mas é curioso o que a gente vê no Brasil. Dependendo da lei, decreto, a política pública que você está olhando, a definição de bebida alcoólica varia, tá? É coisa mais maluca do planeta. Então, existe uma contradição nas políticas, na definição de bebida alcoólica. Então, para a política de propaganda, né? É isso, até 13 graus não é bebida alcoólica, não, né? Então, é maluco. Mas, enfim, de qualquer forma, a primeira coisa seria mudar essa lei. Primeira coisa. Então, vamos colocar um horário, deixa para mais tarde. A gente sabe que a criança e adolescente, ele assiste, em geral, em horários mais cedo. Em geral, quem está às 10, 11 horas, claro que a gente tem, agora na pandemia, os adolescentes mudaram o ritmo circadiano deles, mas...
No geral, o adolescente acaba dormindo mais cedo, a criança também, enfim. Então, esse primeiro controle seria essencial, tá? E a gente não está discutindo isso. Então, seria a primeira coisa. É claro que a mais longo prazo, a gente teria que pensar em outra estratégia. Outra questão, controle dessas propagandas não poderiam estar acontecendo no Instagram, enfim, não poderiam, e elas estão. Então, cadê a regulamentação da exposição, né, ao marketing para os adolescentes nas redes sociais? Não tem. Então, a gente poderia trabalhar com essas coisas óbvias, básicas, que já são trabalhadas em alguns países e que aqui ainda não é discutido, tá? E aí, a longo prazo, já pensando, também para a gente não ser, fazer propostas irreais, depois que isso foi feito, passou uns anos, você começa a pensar em outros tipos de restrição, então de você deixar a propaganda focada no ponto de venda, né? Porque a pessoa pode se expor lá, aquela questão da discussão de qual marca, né? Então, a competição pelas marcas, pelas vendas na marca. Agora, na televisão, nas redes sociais, a gente tem que pensar num controle maior para proteger o adolescente. Então, isso é essencial. Zila, vou fazer a última pergunta, tá bom? Queria saber, né? Você é farmacêutica também, né? Me corrija se eu tiver errado. De graduação, eu sou farmacêutica, sim. Ah, tá. Não, eu nem sei se tem tanto a ver com farmácia a pergunta. Enfim, agora eu acho que eu dei uma viajada. Mas como você vê esse aumento? Assim, eu tenho acompanhado muito em redes sociais de pessoas lá de fora, ligadas a essa questão da Sober Life. É um boom muito de bebidas sem álcool, né? Assim, vários estilos. Tem várias que não chegaram aqui. E assim, como alcoolista em recuperação, o que eu sempre ouvi é que a bebida sem álcool, o drink sem álcool, pode ser um gatilho, porque aciona a memória afetiva e tudo mais. Mas eu queria saber, gente, deixar bem claro que não estou fazendo essa pergunta relacionada a quem é alcoolista, tá? Tá querendo dizer a quem nunca iniciou o consumo. Eu queria saber como que você vê isso em relação a essa variedade de opções sem álcool para o adolescente que acha que vai ter que ir naquela festinha e beber uma bebida alcoólica. E aí ele tem a opção de talvez tomar um mojito enlatado que não tem álcool. Sim. Como é que você vê isso? Você vê isso como, assim, talvez uma visão ingênua, mas assim, minha, né? Mas você vê assim como mais opção ou, na verdade, é uma armadilha porque eles querem que ele beba com álcool? Então, elucida um pouco. Você entendeu a minha pergunta? Sim, eu entendi e faz sentido, tá? O que a gente tem... Bom, a primeira coisa que você falou é isso. Se a gente tá falando agora tem mojito enlatado, gente. Tem. Enfim. Agora, então, a primeira coisa é isso que você falou. Para o alcoolista, funciona de uma maneira diferente. Então, isso pode sim ser um gatilho? Pode, tá? Cada um vai, na verdade, saber o quanto para si funciona ou não. Mas, enfim, para o adolescente, a gente tem exatamente essa discussão. É meio que uma balança em que a gente não tem evidência científica para te dar uma resposta clara. Mas qual é a balança aí? É do tipo... A partir do momento que eu ofereço festa sem álcool para ele, mas com alternativas de bebida, em que ele vai sentir ali o coquetel de frutas e etc., você está dando mais chance de ele não querer ir atrás do álcool, porque ele tem outras opções, tá? Mas, ao mesmo tempo, você vai também mostrando para ele essa cultura de que existem os drinks e tudo mais. Eu diria... Então, assim, eu não tenho evidência científica para te dar, porque hoje isso ainda não é claro. Eu diria, opinião minha, que eu apostaria mais ainda nessa questão de você tá dando alternativas para ele não alcoólicas e, claro, somado a isso, ele tem que ter informação familiar e pela mídia de outras formas, assim, para a gente reduzir a iniciação. Ou seja, não vai ser só isso, esse fenômeno isolado que vai estimular a iniciação dele. Mas, num primeiro momento, eu diria para você que o jovem, ele pede isso. Ele não vai deixar de ir na festa. Então, a partir do momento que você tem essas alternativas, ele pode falar, não, então eu não preciso beber porque eu tenho outras alternativas. Não preciso beber a bebida alcoólica porque eu tenho outras alternativas. Muitas vezes, o que acontece na prática? Ele reclama porque ele vai numa festa e só tem não tem nem refrigerante, não tem nem água. Entendeu? Então, a alternativa não existe. Então ele vai beber a cerveja na cervejada porque só tem cerveja, né? Então a gente
teria que ir a fundo, fazer estudo para comparar um grupo que foi exposto a medidas diferentes, mas com os jovens adultos e adultos no cenário internacional tem sido já estimulado. Então, assim, baladas que estão abrindo, bares que são assim, eles são especializados em bebidas não alcoólicas. Então, existe já isso. No Brasil, isso ainda não é uma cultura, tá? Pelo contrário, a gente só vê aumento das bebidas, das diferentes bebidas alcoólicas com foco no adolescente, colorida, com sabor que vai atrair o paladar do adolescente, só que a gente vê exatamente o contrário. E isso é um risco. E essa bebida alcoólica, que não parece que é alcoólica e que é destinada ao adolescente, porque é cor-de-rosa, azul fosforescente, verde fosforescente, e com um sabor que agrada, até sabor Yakult tem. Então, isso sim, é isso que a gente tem que inicialmente falar, bom, esse tipo de bebida está sendo vendido para adolescente e está estimulando o início precoce. E é uma discussão super importante, tá? Tá bom. Zila, eu posso fazer uma última pergunta? Pode. É que você falou aí, eu lembrei. A gente falou da questão do open bar e tal, do ambiente educativo. Como é que você vê essa questão das cervejadas em universidades? Que é um ambiente de educação, né? Tanto educação formal quanto educação não formal, né? Fora das salas de aula. Como é que você vê, assim, as cervejadas? Se for uma pergunta meio assim, não precisa responder não, mas é porque eu... Não, eu acho que é uma pergunta bem pertinente, porque é o seguinte, qual é a discussão que existe hoje? Então, existe até projeto de lei tramitando aqui na Lesp, em São Paulo, para proibir esse consumo dentro das universidades, então esse open bar, etc., dentro da universidade. Gente, uma casa de festa. Pô, aquilo ali é um patrimônio público, prédio. Exato. E aí, a questão toda... Quem é contra esse projeto de lei diz o seguinte, mas se ele não beber lá, ele vai beber no bar fora, tá? Na prática, se a gente pegar a evidência que existe internacional, quanto mais acesso eu dou a essa bebida, maior a chance de ele beber. Ou seja, se ele sai da sala... e ele tá ali acervejado na porta. Mesmo que, tipo, eu vou expor muito mais jovens a tá ali, eu vou pegar. Então, é o acesso que a gente fala. O acesso, ele é facilitado. Quanto mais acesso, mais eu consumo. Se você faz ele sair de lá e ter que pegar o carro, ou ter que andar algumas quadras para chegar num bar, até porque teria que ter controle desses bares nos arredores também das universidades e escolas. E você vai ter um grupo que já vai falar, não vou até lá, que preguiça, entendeu? Você já vai ter digamos assim, você diminui o acesso, né, a disponibilidade, você acaba diminuindo o consumo. Então, isso acontece, eu estudei na USP, a graduação, e acontecia muito na prática isso. A cervejada na porta da sala de aula. Então, as pessoas saem, elas estão ali, eu vou beber um pouco e depois eu vou para casa, entendeu? E aí fica aquela coisa muito de estar ali. Se você tem que pegar um carro e ir até um bar, é outra realidade. Vários vão deixar de ir. Então, eu, particularmente, sou a favor desse controle, especialmente nos ambientes de educação, tá? Mais do que ser um ambiente público, mesmo nos privados, não combina, entendeu? Não é o tipo de local em que você vai estimular realmente esse consumo. Eu concordo, eu sou estudante de uma universidade federal, e aí quando eu me posiciono dessa forma, aí falam que eu sou moralista, conservadora. Enfim, não vai entrar nesse mérito não vai entrar no mérito de política, mas assim, se eu for ser vista pelo olhar do outro, eu não sei o que eu sou. Porque para algumas coisas eu sou de um lado. Mas quando eu falo de álcool, eu sou moralista. Enfim, algumas pessoas não veem pela questão da prevenção, né? Exato, às vezes a pessoa não vê pela questão da prevenção. Exato, que não tem problema nenhum. Você ser, né, assim, mais liberal ou menos conservador no aspecto e mais no outro. Porque é isso, a ciência ela tem avançado e tem nos mostrado... Porque quem passa na pele, desculpa te interromper, mas assim, quem passa na pele, assim, eu vejo muitas pessoas que estão se recuperando do álcool e que, tipo assim, tem vontade de gritar pra todo mundo, gente... Não bebe, sabe? Exato. Não é legal
retarda esse uso, gente, sabe? Aí Sim. quando fala, mas que moral que você tem? Você bebia, você fazia, acontecia. Sim. Aí, sabe, você fica meio assim, Exato. na verdade não... Exato, mas... É claro, a ciência eu sou super a favor da ciência, tanto que eu estou estudando para me tornar uma cientista de educação, mas assim, quem passou na pele tem idade, viveu aquilo, né? Então, assim, eu tô falando que é ruim pro seu bem, te prevenir pela minha experiência, mas tem gente que não gosta de ouvir, né? Aí fala que é moralista. Com certeza. Mas, enfim, eu quero te agradecer, quero te pedir desculpa aí pelos momentos que eu dei risada, mas é porque foi rir de nervoso, gente. Eu costumo fazer isso eu também. queria que você fizesse as considerações finais e mais uma vez dizer que a gente está muito feliz de, no Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, a gente ter trazido uma pesquisadora, uma cientista mulher, né? Jovem, gata, com todo respeito. E aí vamos... a gente aqui é descontraído, tá, Zila? Que bom! A gente é descontraída. Então, mas o assunto é sério, mas a gente gosta, assim, de dar uma descontração. Então, considerações finais, Zila, por favor. Então, assim, primeiro eu queria agradecer, eu gosto bastante desse contato aí, sair um pouco da academia, né? É isso, que eu fico muitas vezes focada ali na universidade, a gente acaba não tendo contato tão intenso com a sociedade e com a opinião pública. O que eu acho de principal informação final que eu deixaria é a necessidade que a gente tem como sociedade de começar a cobrar o poder público, o legislativo, em relação a tramitações de políticas públicas que vão trabalhar a questão do álcool. Seja nessa dimensão maior mesmo, que eu falei, de alguns controles, começando por esse do marketing, que seria o mais fácil, né, de reduzir o horário e tal, até a questão de implantação de programas como uma política pública. Então, programas em escola, programas no sistema de saúde, eles têm que ser política pública, mas não só no papel. Então, mas para isso, o que o legislador espera? Ele espera que a sociedade busque isso, né? Que existe uma demanda social. Então, isso tem faltado. Então, eu deixo aqui essa reflexão de quanto que a gente pode colaborar com esse aspecto efetivamente social. E agradeço. Aí, gente, colocar em prática a nossa cidadania e correr atrás de melhores políticas públicas em relação ao álcool. Tá bom? Obrigada, Zila. Boa noite, Obrigada, um beijo. tchau, tchau. Estão mandando, tem gente aqui que falou que foi sua aluna, que você foi orientadora. Ih, tem um monte de gente aqui. Que legal. Tá bom? Tá bom, obrigada. Olha, a gente bateu quase 50 pessoas, ó. Tá arrasando. Que legal. Um beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Pra você também. Tchau, tchau. Desculpa qualquer coisa. Tchau. Tchau.